Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, de pregações, e o Senhor nos conduziu a um conteúdo que é extraordinário da sua palavra e que fala diretamente sobre contentamento. Nossa expectativa é que nós estejamos refletindo sobre este conteúdo durante uns cinco domingos, subsequentes. E neste primeiro momento, então, de abertura desta série, eu confesso aos irmãos que eu fui profundamente impactado pelo conteúdo de que foi reservado para esta noite. E eu espero, a nossa expectativa é que o Espírito Santo de Deus fale também ao coração dos irmãos. Meus irmãos, um escritor chamado William Barclay, muito famoso, ele escreveu no seu livro O Segredo do Contentamento. E ele afirmou categoricamente, já na introdução do seu livro, que o mínimo de descontentamento é capaz de colocar em dúvida ou em queixa a nossa santidade. Ou seja, o espírito descontente, ele não descansa no controle soberano de Deus. Esta é uma verdade que ele estabelece já na abertura do seu livro. Pois, irmãos, o espírito do homem descontente deseja mais as coisas do mundo, deseja muito mais tudo aqui. E a Bíblia chama essa atitude de cobiça. Assim sendo, a cobiça, por sua vez, ela leva a outros incontáveis pecados. E, portanto, se queremos alcançar a santidade, devemos buscar antes o contentamento em Deus. Contentamento é estar contente na nossa vida em relação a Deus. Não é incomum, irmãos, nos depararmos com situações em que o nosso coração se inclina e pela negativa das circunstâncias e dos projetos que nós planejamos, e quando aquilo não acontece, nos tornamos irados, amargos e descontentes. Lutamos veementemente com a sabedoria de Deus e nos deparamos com desprazer na vida, e não encontramos prazer em Deus e em seus planos para nós. Esquecemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, e no nosso descontentamento nós nos rebelamos contra este poder soberano sobre todas as coisas, e aí nós começamos a pensar sobre todas as áreas que envolvem a nossa vida, desde a nossa família, o nosso casamento ou o propenso casamento, o pretenso casamento, como o nosso trabalho, o nosso emprego, os nossos vizinhos, as nossas roupas, o que nós temos em casa, os nossos planos, se foram alcançados ou não, enfim, nós começamos a pensar sobre tantas coisas que nos envolvem como seres, pessoas e filhos de Deus. Ira e decepção, então, retira-nos o sono. Ira e decepção tira de nós a motivação correta e passamos até agora motivações incorretas no nosso comportamento. Assim sendo, nos encavernamos, nós nos enclausuramos, nós demonstramos pelo nosso mau humor a amargura no trato com as pessoas, e a sanha de prejudicar os bem-sucedidos aos nossos olhos vem à tona e estão sobre aqueles que estão perto com falácias, com comportamentos estranhos ao crente, como inveja, como competição, como mentiras, na tentativa de puxar o tapete do outro de forma velada. Então, de fato, o nosso coração se inclina a essas coisas quando há descontentamento no coração. Então, muitos, irmãos, são sintomas externos: ira, depressão moderada, falta de alegria, estar cheio de si mesmo, insuportável consigo mesmo, incapaz de amar, incapaz de observar o que está ao lado. Então, achar que esses são os principais problemas, a raiz, porém, de tudo é o pecado do descontentamento. Um outro comentarista chamado J.C. Riley, ele falou a seguinte expressão: dizem que há duas coisas no mundo muito raras de encontrarmos. A primeira é um jovem humilde, e a segunda é um velho contente com a sua trajetória de vida vivida. Então, irmãos, vivemos em uma era de descontentamento. As pessoas estão descontentes por uma série de razões, porque elas imaginam no seu mundo imaginativo, o seu mundo da sua imaginação,
e espera que Deus ele, então atenda a todas as suas necessidades e tudo aquilo aconteça conforme Ele quer, ipsilíteres. E se algo está fora do que Ele planejou, gera-se então um descontentamento, e isso envolve coisas muito profundas. Então é a velha proposta feita no Éden. Alguém lá, a serpente, disse: você pode ser como Deus. Essa expressão ganhou eco em todas essas gerações e alcançou a nossa geração. Então é sempre esta voz: você pode, você consegue, é seu, você vai chegar, tome, venha. E isto é um eco que vem e que cresce e que tem crescido ao longo das gerações. O descontentamento, irmãos, é o solo fértil para nos trazer cair na tentadora proposta: se você pode ser o que você quiser. E esta frase é uma frase muito conhecida. Observe, irmãos, que o resultado de tudo isso, uma existência precária diante de Deus, distante do propósito pelo qual nós fomos criados, com mais e mais sofrimento para todos ao redor e bem longe daquilo que é estabelecido pelo próprio Deus, é claro. Então o texto que nós vamos utilizar para meditar neste fundamento que nós acabamos de ler introdutoriamente é o texto de Filipenses, no capítulo 4, versos 10 a 13. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, para que nós possamos ler e dar continuidade então à nossa reflexão desta noite. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos do 10 até o verso 13. A palavra de Deus diz assim, irmãos, no verso 10: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, mais uma vez nós nos achegamos a Ti, Senhor, te pedindo, Deus, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente para a compreensão desta palavra e que, ó Deus, isto traga para nós crescimento, conhecimento, ó Deus, acerca do Senhor Jesus nas narrativas bíblicas, ó Deus, na narrativa que acabamos de ler. Assim, ó Deus, nos abençoa, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever esta incrível carta aos irmãos filipenses, nós podemos observar que ele apresentou ricos ensinamentos de contentamento, ensinamentos de alguém contente, de alguém alegre sempre, apesar de todas as circunstâncias que envolviam ele, que não eram poucas e nem fáceis. Observe que mesmo ele estando preso, a sua alegria não estava condicionada à circunstância que ele cercava. Encontramos então grandes temas resolutos e abençoadores que foram então delimitados nesta carta que é tão pequena, 4 capítulos apenas. Mas esta carta nós podemos encontrar o apóstolo Paulo como alguém que transborda de alegria, na alegria de viver, como também na alegria de servir, na alegria da caminhada com Cristo, a caminhada cristã em que a que ele foi chamado para plantar igrejas e sofrer pelas igrejas e passar por tantas circunstâncias, como também a alegria nas recompensas espirituais, logicamente.
assegurando então, irmãos, sempre uma tônica extraordinária que o apóstolo Paulo tinha em sua fala, em sua escrita, pois ele estava escrevendo este conteúdo para uma igreja que estava distante dele e impossibilitada de visitar por conta da sua prisão. Observe que ele revela então uma vida voltada para uma mente convertida realmente, como também renovada em Cristo, como também comprometida e sintonizada com o Senhor Jesus. Observe, irmãos, que a mente do apóstolo Paulo era uma mente que, de fato, havia algo diferente no seu pensamento, no seu coração, nas suas convicções. Havia todo este apanhado de convicções em seu coração, e isto traz para nós, que somos hoje leitores, a ideia de que o apóstolo Paulo, nesta sintonização com o Senhor Jesus, nesta carta, encontramos o apóstolo expressando a palavra alegria, ou a palavra alegrem-se, ou alegrar-se, 16 vezes em 4 capítulos. Esta carta é a mais doce de todas as cartas, pois nela, diferente das outras, o apóstolo Paulo, ele não traz nenhuma repreensão à igreja, ele não passa nenhum carão nesta igreja. Ele entra em contato com ela, na sua preocupação pastoral, de tudo aquilo que estava sendo vivido por ela, nos sofrimentos que a igreja estava enfrentando, e ele traz palavras adocicadas, amorosas, e trazendo algo que era muito mais desfrutado com profundidade do que simplesmente uma alegria superficial, mas uma alegria de um contentamento profundo expressado na sua fala. E comumente o apóstolo Paulo, ele sempre falava das suas prisões, e dizendo que se alegrava nas suas algemas, e ele dizia: alegrai-vos, mais uma vez vos digo alegrai-vos. E isto nós encontramos na fala do apóstolo Paulo. E, meus irmãos, é evidente que a alma deste homem estava ali tão livre, apesar de estar preso fisicamente, mas era uma mente livre, uma mente conectada ao Senhor, ligada ao Senhor Jesus, que encontramos então um coração assim desfrutando de uma alegria tão marcante e tão evidente nos escritos que nós podemos encontrar nesta carta. Assim, queridos, apesar das circunstâncias, exortava os filipenses, sim, e se alegrava, e isto é de fato contentamento. Olhando então, queridos, para o verso 10 que nós lemos, o primeiro verso, é um verso riquíssimo, e eu queria chamar a sua atenção para um ponto importante na ordem daquilo que ele fala, pois ele inicia dizendo: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. O verso 10, irmãos, aqui a primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina é que o contentamento é um alvo que pode ser atingido, é algo não distante, mas é algo que precisa e deve ser cultivado, precisa ser buscado. O contentamento que cada um de nós aqui hoje precisamos não é algo distante, não é algo impossível, pois essas palavras foram ditas não porque o apóstolo Paulo ele vivia num patamar espiritual elevado, ou porque ele era o super crente, aquele cara que estava juntinho ali com Deus, muito intimamente. Não, o apóstolo Paulo ele traz pontualmente as suas fraquezas. Ele era um homem como qualquer um outro homem, mas era um homem dependente do Senhor, era um homem alegre com aquilo que o Senhor fez em sua vida, em chamá-lo graciosamente para os seus propósitos. Assim, meus irmãos, Paulo não alcançou o contentamento por ele mesmo, pois a própria leitura que nós fizemos, no verso 13, ele diz que a sua alegria, ele pode todas as coisas, ele pode estar alegre e contente naquele que o fortaleceu. E esse Deus que o fortaleceu é o Deus que também está aqui e nos fortalece. É o mesmo Deus que agiu na vida de Paulo, é o mesmo Deus que age em nossa vida, é um Deus presente e pode nos fortalecer e sermos contentes nele da mesma maneira. Observe que as primeiras palavras do apóstolo Paulo neste verso nos traz uma outra importante informação. Nós podemos ver, irmãos, que a fala do apóstolo Paulo no verso 10 aponta primeiramente para a gratidão dele ao Senhor, a sua gratidão e alegria pela lembrança dos filipenses como algo
que não fosse importante, mas que de fato era uma oferta para ele, uma manutenção para suas necessidades, ficou em segundo plano. Se os irmãos puderem observar, no verso 10, ele diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, ou seja, ele não colocou em primeiro lugar o donativo que ele precisava tanto, porque o apóstolo Paulo precisava de ajuda, e era essa igreja, a igreja de Filipenses, a igreja mais pobre das que ele fundou, era a igreja que ajudava o apóstolo Paulo, mandava alguma coisa para ele. Nós não temos certeza que donativo era esse, se era comida, se era remédios, se era algum valor em dinheiro para que as suas necessidades fossem supridas. Mas o apóstolo Paulo, ele aponta primeiramente para o Senhor, ou seja, o seu coração, a sua gratidão, ele estava muito mais atrelada ao Senhor, que é quem de fato motivou os irmãos para poder a ajuda chegar para ele. E isso, irmãos, é um ponto importantíssimo, pois, em outras palavras, Paulo enxerga nas coisas que eram importantes para suprir as suas necessidades algo tão secundário, em detrimento da fonte do seu contentamento, que era o Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, será que temos atentado para essa verdade e essa ordem primordial no nosso coração? Aqui cabe uma reflexão. Quando nós recebemos alguma dádiva de Deus, seja ela qual for, seja ela um copo com água em uma caminhada desértica num lugar que não tem água, nós agradecemos muito mais, voltamos o nosso olhar para aquilo que está sendo ali dado, entregue, ou nós agradecemos primeiramente ao Deus que é Senhor e provedor de todas as coisas? Precisamos fazer esta reflexão, pois tudo pertence a Deus, tudo. Ontem nós estávamos na cozinha lá em casa e o meu filho mais novo se aproximou e disse: pai, a comida está gostosa. Eu disse: agradeça a Deus, porque tudo é dele. Ele foi olhando para mim e eu comecei a dizer: esse fogão aqui, Deus deu inteligência ao homem, deu a matéria-prima para que ele fabricasse esse fogão. Lembre que tem o gás que acende o fogo. Lembre do fósforo para acender o fogo. Lembre-se das panelas. Lembre-se da comida que está na panela, da água que foi necessária para que essa comida fosse cozida. Mas não se esqueça, meu filho, que Deus deu a nós, nos deu saúde e oportunidade para trabalharmos, para poder termos como comprar a comida e tudo que está aqui, para que nesse momento nós pudéssemos sentar e comer essa comida. E ele ficou olhando para mim, como quem diz assim: captei a vossa mensagem. Mas se nós pararmos para pensar, irmãos, imagine se na nossa vida normal, natural, não existisse pente para pentear o cabelo. Como é que nós chegaríamos aqui, irmãos? Eu não teria tanto problema, né? Mas alguns irmãos teriam problema. Provisão de Deus. Deus providencia todas as coisas. Tudo pertence a Ele, tudo é dele. Se Ele não der, se Ele não nos der, nós não teremos. E a frase tão maravilhosa do reverendo Ronaldo Lidório, ele diz: quando Deus se manifesta, tudo acontece. Mas quando Deus não se manifesta, aliás, ele diz assim: quando Deus não se manifesta, nada acontece. Mas quando Deus se manifesta, tudo pode acontecer. Então tudo é dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nós não podemos esquecer disso. Se ele deu, amém. Se ele não deu, amém também. Mas por que ele não deu? E deu a um e não deu a mim? Porque Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Se ele não me deu, tem um propósito, tem um plano, tem um objetivo, tem um resultado. Ele tem planos para a minha vida, que neste plano, se ele me der tal coisa, não vai dar certo. Então, por amor a nós, Deus é esse Deus que gerencia todas as coisas, e nós precisamos ter esta compreensão. E parece-me que o apóstolo Paulo, ele cria nisso perfeitamente. Ele não tinha dúvidas que aquilo que ele vivia
já era o suficiente. Deus era o gerente de sua vida, era quem comandava e coordenava todas as coisas. Irmãos, é bem verdade, queridos, que olhando este verso, chegamos a mais um momento de plena satisfação na vida do apóstolo. Essa fala então define uma alma livre das coisas do mundo e vive em busca agora de um Deus pessoal, um Deus que intervém, um Deus que vê a sua necessidade e para suprir a sua necessidade, esse Deus se encarrega de ser providente em todas as coisas para que a vida progredisse, crescesse, caminhasse, fosse adiante. E assim, meus irmãos, é bem verdade que havia um nível estreito de relacionamento de Paulo com esta igreja de Filipe. É bem verdade. Havia uma conexão muito próxima. É uma igreja amada, uma igreja que ele tinha no coração dele um lugar especial, parafraseando aqui o entendimento. Embora a atenção da igreja, irmãos, fosse algo extremamente importante para a sua necessidade, era em Cristo que ele ancorava a sua alegria e o seu contentamento. Então Paulo reconhece com ações de graça a dádiva recente enviada por aquela igreja de Filipe para a sua vida, enquanto ele expõe o exemplo de seu contentamento em meio aos altos e baixos financeiros vividos por ele, pois nós sabemos que em um certo momento o apóstolo Paulo precisou fabricar tendas para o seu suprimento, para suprir as suas necessidades. Houveram momentos que não foi necessário. Então, irmãos, Deus continua a sua obra santificadora para que possamos buscar contentamento com a confiança que Ele pode desenvolver em nós este entendimento, este espírito, assim como fez na vida do apóstolo Paulo. A boa notícia é que podemos obter contentamento mesmo em meio às nossas presentes lutas, mesmo enfrentando um problema crônico de saúde que não é fácil. Precisamos estar contentes no Senhor. Mesmo enfrentando um emprego difícil, precisamos estar contentes no Senhor. Ele é capaz tanto de curar, como Ele é capaz de amenizar as dores, como Ele é capaz de mudar o seu cargo, a empresa onde você trabalha, a oportunidade. Deus é capaz de abrir portas que nós nem imaginamos. Esse Deus é um Deus poderoso que isso pode fazer de forma tranquila. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mesmo você enfrentando um relacionamento conturbado em seu lar, Deus é capaz de pôr termo à guerra e a paz reinar. Deus é este Deus que, mesmo vivendo nas nossas vidas algum tipo de perseguição, mesmo tendo portas fechadas, Ele nos concede graça, está no controle e Ele nos ajudará. Precisamos então confiar nele, que Ele fará o melhor para nós, com toda certeza. Ele fará o melhor para nós e precisamos então, irmãos, estar contentes nele. Assim nós evidenciaremos a nossa santidade. Sempre lembremos disso. A nossa santidade, ela está conectada com o nosso contentamento. E, meus irmãos, o segredo do contentamento nós encontramos esta fala nos versos 11 e 12. E nós queríamos ler com os irmãos para você acompanhar quando ele diz: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto em estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Esses dois versos, queridos, nos levam à compreensão de um pregador puritano congregacional chamado Jeremias Burroughs, e ele escreveu o seguinte: quanto ao mistério do contentamento, o apóstolo Paulo apresentou a ideia que o contentamento cristão é a forma como nós buscamos viver, de forma contrária ao pensamento que está no mundo pecaminoso que jaz no maligno. Por exemplo, o pregador puritano, ele faz os seguintes apontamentos:
O mundo diz que nós estaremos contentes. Para que nós estejamos contentes, você precisa sair de uma situação ruim. Para que eu esteja contente, eu preciso sair daquela situação ruim. A Bíblia diz que devemos encontrar contentamento até mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Aí o grande pensamento aqui que nós precisamos ter reflexivamente. Então, se o meu casamento estiver enfrentando alguma dificuldade, eu preciso fazer o quê? Abandonar o casamento? Fugir daquela situação? Será que esta é a alternativa bíblica? Será que nós, por conta de alguma dificuldade, vamos agora abandonar a nossa profissão? Porque há um relacionamento complicado no setor onde eu trabalho? Será que agora eu vou abdicar, né, do direito e da graça, da comunhão dos irmãos, porque alguma dificuldade se estabeleceu? O que é que a Bíblia então nos apresenta, irmãos, nestes pontos? Pois o pregador Jeremias, ele então adianta um pouco mais, ele diz: o mundo diz que obteremos contentamento ao conseguir o que desejamos. Opa, mas a Bíblia, ela ensina que o verdadeiro contentamento é fruto de estar satisfeito com Deus, em anelar, ansiar pelo céu. É uma cosmovisão totalmente diferente. Quando um acha que o contentamento é quando tudo aqui estiver favorável ao meu desejo, e a Bíblia diz que os nossos olhos precisam estar focados na eternidade, porque tudo aqui vai passar. E assim, meus irmãos, essas verdades apontam que o nosso descontentamento, a ira, a dor íntima, lá do interior, e às vezes aguda, atingem o nosso coração, mas que deve dar lugar a uma alegria e um contentamento que preenche o coração arrependido, que espera e confia somente na providência do Senhor Jesus. Só Ele pode capacitar-nos para, de fato, sermos servos contentes no Senhor. E, meus irmãos, quando nós paramos para pensar um pouco sobre todo este conteúdo, podemos observar, irmãos, que o nível de descontentamento das pessoas é elevadíssimo no nosso tempo. As pessoas são descontentes demais, por isso reclamam demais. Nada está bom, nada está legal. Não, mas não era assim. Ah, porque eu queria dessa forma. Se não for do meu jeito, eu não aceito. E aí, meus irmãos, adentra-se então numa competição com a própria soberania de Deus, onde Deus estabelece algo para alguém e esse alguém não rejeita, não quer, não aceita, e vive e vira uma pessoa amarga, indesejada, complexada consigo mesmo, porque aquilo que era para ser uma corrente que seria levado então pela condução do Espírito Santo, há de fato uma revolta, e as pessoas vivem em um nível de amargor na vida pelas circunstâncias que são passageiras, porque, como eu tenho dito, um dia nós vamos partir daqui. O coração contente no Senhor é o que vai prevalecer. Um coração contente em Deus é o que de fato fará a diferença. Mas as pessoas não se percebem em relação a este perigo, em relação a isso, a estes pontos que são importantes. O apóstolo Paulo, ele fala de forma muito clara que o objetivo dele era estar no céu, já na glória. Era o desejo dele. O desejo dele é já ir para lá. Ele queria até, quem sabe, antecipar a sua ida. Mas não era propósito de Deus naquele momento, e ele ficou. E sofreu o que tinha de sofrer, lutou o que tinha de lutar. Momentos que foram assim, humanamente falando, terríveis. E ele, pelo contrário, mesmo encarcerado, ele pregava para os guardas, mesmo encarcerado, ele cantava e orava ao Senhor, mesmo no último momento de sua vida, numa prisão, ele pediu os livros, pediu a sua capa para alguém trazer, e ele estava nunca descontente com o Senhor, e sim contente com Ele.
Observe, irmãos, que isso nos leva a uma compreensão de que esses versos, eles não querem dizer que não havia sofrimento na vida do apóstolo Paulo. Eu acabei de falar de vários, e tem uma lista enorme de tantas lutas que esse homem viveu. Um homem como qualquer um outro, mas que tinha contentamento em seu coração. Paulo, então, irmãos, sofria de fato com um espinho em sua carne. Nós sabemos desta narrativa. E ele pediu por 3 vezes a Deus para que Deus retirasse o espinho da carne dele. E meus irmãos, olhando detalhadamente para a narrativa da fala dele com Deus, nesta luta, nesta oração, nesta petição, para que Deus retirasse então aquele espinho na carne, embora Deus pudesse assim fazer, não o fez. Deus não tirou o espinho na carne dele. Observação: existe algum espinho na sua carne? Na minha tem. E a gente pede a Deus: Senhor, tem misericórdia. Deus pode tirar, mas Ele vai tirar na hora que Ele quiser. Talvez Ele nem tire. Porque observe, irmãos, a resposta de Deus foi muito contundente, pois Deus havia enviado esse espinho na carne para humilhar Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, para limitá-lo na vontade de Deus, para que ele fosse dependente. Nós não sabemos que espinho era esse de forma muito clara, mas havia uma dificuldade que humilhava o apóstolo Paulo. Muitos pensam muitas coisas, mas nós não temos certeza. Observe, irmãos, que mesmo assim o Senhor nosso Deus apenas falou para ele de que a graça bastava, dizendo como está escrito: a minha graça te basta. E esta fala, irmãos, ecoou no coração de Paulo, e nós não temos mais nenhum registro que ele insistiu com Deus em que Deus tirasse esse espinho na carne. Mas, irmãos, por quanto tempo nós estaríamos dispostos a suportar aflições? 1 semana? 1 ano, 2? 70, como o povo que foi lá preso no cativeiro? Quantos anos nós suportaríamos de viver aflições na dependência do Senhor? Que nível de profundidade nós temos em comunhão com esse Deus tão maravilhoso, que coordena a nossa vida, a nossa história, a nossa geografia. Se eu me lanço aos braços dele e digo: Senhor, tu és o Senhor da minha vida, é tanto nas coisas que nós julgamos boas, como nas coisas difíceis da vida. Aí nós começamos a fazer análises mais detalhadas sobre a nossa relação com Deus, pois nós não podemos, irmãos, selecionar aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Soberanamente, Deus é quem tem esse controle. O que é que nós precisamos fazer? Tornar conhecidas ao Senhor as nossas petições por meio das orações. O Senhor está vendo, Ele sabe de tudo, nos mínimos detalhes da nossa vida, detalhes até que marido não sabe da mulher, nem mulher do marido, que são os mais íntimos. Deus conhece, Deus sabe profundamente cada detalhe, cada milímetro, cada coisa, o que haverá de acontecer. Deus é soberano neste nível, nesta profundidade. E se eu digo Ele é o meu Senhor, então eu tenho que fazer o quê? Descansar no Senhor. Tem coisas que Deus vai nos socorrer de imediato. Tem coisas que Deus pode deixar até o último dia da nossa vida. E pronto. E eu tenho que estar com isso alegre, porque o que aconteceu na nossa vida é muito maior do que tudo isso, que qualquer coisa. Foi a nossa salvação em Cristo Jesus. Observe, irmãos, que nós precisamos reconhecer que esses meios externos que são colocados para paliativamente nos ajudar são válidos e úteis. Por exemplo, muitas pessoas buscam outros meios para amenizar o descontentamento, como por exemplo, medicamentos.
Não é verdade? Uma atividade física, uma distração. Ah, vou à praia, eu vou ao cinema, eu vou dar uma viajada. São paliativos apenas. São formas e manobras que nós encontramos que são válidas, mas lembrando, não é a solução. Quando nós então adentramos para este conhecimento, irmãos, nós podemos observar que o verdadeiro contentamento só virá quando for tratado o coração. Quando, de forma categórica, nós quebrantarmos o nosso coração e Deus operar em nós graciosamente e derramar em nós graça a ponto de compreendermos a sua soberania sobre nós e nos rendermos a Ele. Nos entregar. Senhor, estou cansado de lutar por isso aqui, eu não aguento mais. Eu entrego os pontos. Pronto, entregue os pontos hoje mesmo. Já saia daqui hoje entregando os seus pontos a Deus, e você vai ver como vai ser melhor. Deus é soberano, irmãos, é digno de toda a nossa confiança. Assim sendo, o pregador ainda, Jeremias, lá o congregacional puritano, ele diz que o contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submeteu e se inclina na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Eu encontrei nesta definição algo irretocável, algo que não dá nem para você melhorar. Já está completo demais esta definição sobre o contentamento cristão. Eu vou repetir: é o estado doce, sereno, gracioso de espírito, que livremente se submeteu e se delicia nas disposições sábias e paternal do Deus Todo-Poderoso em toda e qualquer situação. Como Paulo, então, irmãos, aprendeu tal lição de estar contente em qualquer situação? O verso 12, de forma muito pontual, nos apresenta que simplesmente pelo que tinha certeza de estar ali sendo vivido a vontade de Deus, ou seja, ele tinha plena convicção de que as suas lutas estavam no plano de Deus, as suas dificuldades estavam no plano de Deus. O segredo do contentamento é a compreensão de que está fácil, está maravilhoso, está, graças a Deus, pronto, vamos embora, vamos avançar. Está difícil, tem que dar 2 passos para trás. Deus está no controle de todas as coisas. E ponto final. Eu preciso entender desta forma. Este, irmãos, é de fato o grande segredo das circunstâncias. Nós não podemos ser vencidos por elas, mas precisamos entender que elas estão submetidas à vontade soberana do Deus a quem servimos. De forma muito clara, não precisamos, irmãos, estar reclamando. Se somos servos do Senhor e Deus é o nosso comandante, é o nosso Senhor, é o dono das nossas vidas, o que eu preciso fazer é descansar nele. Ah, pastor, é o casamento que não chega. E você acha que Deus está alheio à sua vida? Só não tome à frente antes da hora, porque pode ser que seja a sua vontade, e aí você pode se atrapalhar. Então aguarde, espere, faça a sua parte, ore a Deus, se quebrante aos pés do Senhor, não vá tomar a frente, não, vai acontecer na vontade e no tempo do Senhor, ponto. Ah, Senhor, eu precisaria de passar num concurso. Faça a sua parte, estude e se inscreva, senão fica mais difícil. E pronto, e vamos aguardar no Senhor. Oh, Senhor, eu queria tanto tal coisa. Faça a sua parte, apenas a sua parte, e ore a Deus. Ore: Senhor, que isso que eu espero tanto seja para a glória do teu nome, Senhor. De verdade, eu quero te adorar com isso aqui, com este objetivo alcançado. E pronto, o que eu preciso fazer é isso. Esta é a receita. Ah, mas ficou difícil, ficou muito complicado. Olha, fica tranquilo, Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre a vida também. Oh, pastor, eu perdi um ente querido. Você acha que Deus está alheio a isso? Ah, a pandemia levou tantos, meu Deus. Não estava nada fora do plano de Deus. A gente faz a nossa parte,
Houve um tempo de usar máscara, houve um tempo de tomar vacina, houve um tempo de usar o álcool, que até hoje a gente usa aqui na entrada. Houve um tempo para tudo. Alguns tiveram Covid e foram poupados, e estão contando a história. Outros, o Senhor recolheu para si. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não cabe a mim querer agora desvendar a vontade de Deus, entrar na mente de Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Não tem como. Ele é soberano, e se eu não crer e descansar nisso, eu vou ser um crente descontente, mal-humorado, abusado, azedo, chato. Chega perto, é só lamúria, só reclamação. Aí eu pergunto: e a dependência em Deus e a confiança no Senhor, em que ficou? Observe que o apóstolo Paulo, ele adentra agora no verso 13, já chegando ao final do nosso conteúdo de hoje. Pois no verso 13, um verso muito conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. A declaração de Paulo, irmãos, nesse texto tem sido usada por muitas pessoas em muitos lugares de forma descuidada e equivocada. Esse tudo posso naquele que me fortalece, há um contexto em que nós já estamos aqui detalhando. O apóstolo está falando sobre dificuldades e lutas, e do outro lado, os momentos bons. Ele disse que aprendeu a estar com fome e a ter em abundância, de estar bem financeiramente na sua condição e de passar por aflições e dificuldades. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Estaria então o apóstolo Paulo falando tudo posso naquele que me fortalece de forma literal? Estaria ele agora convencido de que não havia nada que conseguisse impedir ele fazer alguma coisa? De forma nenhuma, irmãos. A resposta é que quando ele diz tudo posso, ele está dizendo que por fazer tudo o que seja a vontade de Deus, quando Deus então o submete a algo, também ele está alegre, satisfeito, e ele aprendeu. Apenas isso. E nós temos a maior facilidade de lidar quando tudo está favorável. É bom demais. A gente até come mais, né? Quando está tudo beleza, a cabeça fria, tudo beleza. Quando está difícil, a gente fica sem sono, aperreado, agoniado. A tendência natural é essa. O apóstolo Paulo aprendeu o segredo e aprendeu a viver os dois lados da moeda. Aprendeu a ter e a não ter. Passar momentos de dificuldade e momentos de bonança. Então ele disse: eu posso tudo naquele que me fortalece. Confiando então, irmãos, no poder de Cristo e seguindo o seu exemplo, Paulo então afirma que é capaz de enfrentar todas as circunstâncias com contentamento. E ao escrever tal afirmativa exposta no verso 13, seu desejo era incutir esta lição, este ensinamento nos seus ouvintes filipenses, para que eles vivessem tal qual contentamento conforme a vida dele. E olha que os irmãos filipenses estavam livres, não estavam presos. Ele estava na cadeia, mesmo assim escrevendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a estar com um pratinho cheio e só ter umas folhinhas aqui, só imaginando aqui, umas verdurinhas, uma bolachinha seca. Eu aprendi a viver das duas formas, de forma contente. E nós, irmãos, será um excelente termômetro para nós, para a nossa alma, verificarmos o quanto somos descontentes ou contentes em tudo. A reflexão de hoje, se ela alcançar este objetivo, estaremos alegres com isso. Precisamos sair daqui, irmãos, hoje pensando nisso. Daí podemos conferir as evidências da nossa santidade e temor a Deus. Se eu sou alguém descontente com Deus, automaticamente eu não estou muito bem de santidade. Eu não estou muito bem no temor a Deus e no entendimento de quem Ele é na minha vida. Ele é Senhor, irmãos, e Criador de todas as coisas, sustentador, redentor e salvador. E tudo isso nos alcançou. Você não está aqui por acaso. Você não existe
por um acaso, um acidente da... Não, 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 não. Deus escolheu de forma grandiosa que você, que hoje está aqui e me assistindo também, que você viesse a existir do jeito que você é, com as suas características que cada um de nós temos. Deus é esse Deus criador que nos viu no ventre da nossa mãe. Quando nenhum dia nosso existia, Ele já nos via lá. Assim diz o Salmo 139, em uma reflexão poética do salmista Davi. Nós não estamos aqui por acaso. Deus estabeleceu propósitos estabelecidos. Ele sabia até que hoje nós estaríamos aqui. Ele sabia se você ia ter filho ou não, se você ia casar ou não, com quem era, onde você ia morar. Ele sabe de tudo. Nada foge dele, nada, nada, nada. Nada. Somos criaturas, estávamos mortos, mas pela sua graça Ele nos deu vida e nos salvou da morte eterna. É esse Deus. O apóstolo Paulo tinha estas convicções. E vivemos então, irmãos, espiritualmente, e vamos viver eternamente por causa dele. Vamos ter uma eternidade com Ele, por causa dele, não por minha causa. Pois nós, de nós mesmos, não teríamos essa condição. Mas Ele olhou para nós. E a gente hoje diz assim: o que foi que Deus viu em mim para derramar tão graciosa bondade sobre mim e me trazer para perto dele e cuidar da minha vida e cuidar de tudo, e mesmo os caminhos espinhosos e pedregosos, em alguns momentos escorregadios, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que temos então, irmãos, a reivindicar, irmãos, se não a abandonarmos o nosso descontentamento e buscarmos a alegria no Senhor, que é a nossa força? Eu não tenho nada a reivindicar de Deus, só agradecer. Você aqui que me escuta da mesma forma, mesmo jeito, mesmo com os nossos sucessos e insucessos, humanamente falando, nós não temos nada a reivindicar desse Deus, porque tudo é dele, é por meio dele e é para ele. Tudo pertence a ele, inclusive a nossa semana que se passou, inclusive a semana que virá, é dele. Ele nos conduzirá, preservará o nosso coração, a nossa vida. O Senhor é Senhor de todas as coisas. E eu queria concluir a mensagem de hoje. Queria convidar o louvor para vir para cá, para a gente louvar com a igreja, com uma canção. Mas eu queria, irmãos, dizer para vocês: Paulo viveu o ápice da racionalidade humana. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu, e eu vou traçar em uma trajetória bem simples, para que nós tenhamos um entendimento e relembremos então toda a narrativa deste apóstolo. Paulo viveu, irmãos, a maldade indomável do seu coração, matando cristãos, matando judeus, melhor dizendo. Consequentemente, os cristãos, né? Ele achava que estava tudo certo e ele estava matando os que seguiam a Jesus, melhor dizendo. O apóstolo Paulo, ele foi humilhado por Cristo no caminho para Damasco. Aquele homem poderoso, aquele homem maldoso, assassino, que mandava matar pessoas que seguiam a Jesus. Ele foi humilhado por Cristo. Ele caiu com os seus olhos sem enxergar direito, pois ele foi atingido por uma enfermidade. E ali foi o grande encontro da vida dele. Paulo viveu a conversão naquele momento. Paulo, ele percebeu e viu, experimentou o milagre da cura da sua enfermidade naquele momento, dos seus olhos. Paulo, irmãos,
viveu com esse espinho na carne até morrer. Ele passou fome, mas ele teve fartura também em alguns momentos. Ele aprendeu a viver com nada e aprendeu a viver com muito. Preso muitas vezes, muitos perigos foram vividos. Desejo de partir para a glória, para já estar com Deus, mas sabia da missão de poder ficar, de ter que ficar por mais um tempo. Certamente, irmãos, não foram poucas as situações das nossas vidas aqui que nos levaram a questionar a providência de Deus, que nos levaram a questionar: cadê Deus? É possível que nesta plateia alguém pode já ter passado por esse momento. Momentos que não encontramos um horizonte, uma luz no horizonte, nada. E que em algum nível resultaram em descontentamento e falta de alegria, até na caminhada com Cristo. Quantas e quantas vezes, irmãos, somos tentados adiante do descontentamento, reclamarmos e até descontarmos, uma palavra bem mais simples, revidar, descontar, descarregar nas pessoas, que nada tem a ver com os nossos próprios conflitos e com os processos que Deus tem para com cada um de nós. Será que podemos, irmãos, ver a mão de Deus em todos os processos e com isso nos alegrarmos, enfrentando mesmo situações complexas, e perceber que Deus está por trás de tudo? Será que nós temos tido esta capacidade? Precisamos orar por isso. Tem perdas na nossa vida e naquele momento nós não entendemos. Dói, machuca. Mas tenhamos certeza, é Deus que está conduzindo todas as coisas. É Deus quem molda. E Deus para moldar o nosso caráter. Deus para alcançar os seus propósitos, nada pode frustrar os propósitos de Deus. Para os irmãos que não sabem, nós perdemos uma filha, faltando poucos dias para nascer. E aquele momento foi um momento difícil, lá em casa. Porque apesar de perder a menina, que a gente esperava tanto, uma filha, hoje teria seus 12 anos de idade, estava por aqui, com tudo pronto. A mãe não podia mais ter filhos. Então foi assim uma dor por perder e agora uma preocupação porque não poderia ter mais. Mas Deus é um Deus soberano, é um Deus providente, é um Deus que utiliza momentos assim para forjar o nosso caráter, porque é no sofrimento que Deus faz com que a gente amadureça. O sofrimento é um instrumento maravilhoso quando nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando nós entendemos que o Senhor comanda todas as coisas, o sofrimento é um instrumento valioso em suas mãos para moldar o nosso caráter. Então, quando a dificuldade vier, cante ao Senhor, glorifique a Ele. Reconheça que Ele está cuidando de nós, de você, de mim. E Ele nos fará crescer diante das adversidades. E aí veio Mateus, está ali. Né? Só para fechar aqui a história da menina. Deus fez um milagre, mudou tudo, curou a enfermidade da mãe para vir Mateus, para hoje estar por aqui. Mas, irmãos, que a nossa oração, queridos, seja para que Deus nos capacite. E nos momentos mais desafiadores da vida, em que o nosso coração se apresenta com a dureza da pecaminosidade, seja moldado e refeito ao contentamento em Deus. Deus sempre usará os seus meios, e o sofrimento é um deles, para moldar, para nos resgatar, quem sabe, de nós mesmos, nos redimir de uma idolatria, como o pastor falou lá na Consciência Cristã.
Às vezes Ele nos deixa sangrar. Ele não hesitará em nos fazer sangrar para nos moldar, para nos proteger, para o nosso próprio bem, para crescermos, para amadurecermos e sair do ponto A para o ponto B na maturidade cristã. Porque vida cristã, como já falamos, não é parque de diversões. Vida com Cristo é um campo de guerra, é um campo onde nós dependemos dele para sobreviver. Precisamos dele o tempo inteiro, da proteção dele, da ajuda dele, da condução dele. E nisso, irmãos, tudo deve corroborar para um contentamento gracioso e glorioso no nosso Senhor, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que a sua vida seja alcançada pelo contentamento. Que possamos nos alegrar todas as manhãs, quando abrimos os olhos e vemos a luz do sol, lembrar, mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida. Precisamos lembrar disso, que tudo que está ao nosso redor para nos suprir, é Ele que está cuidando. Todos os processos, é Ele quem está nos abençoando. É Ele que abre portas, é Ele que abençoa, é Ele que nos conduz, é Ele que nos levará para o lugar onde Ele quer, para os propósitos dEle, para que o nome dEle seja exaltado, glorificado e honrado pelas nossas vidas. Que nós agradeçamos mais, que estejamos contentes no Senhor, cientes de que a nossa vida está nas mãos do Eterno. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.